A gente vai chamar agora o nosso diretor da TV Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, que vai conversar com a gente ao vivo. Ele está aqui no nosso estúdio. Olha, que prazer. Seja muito bem-vindo. Eu estava aqui em Petrópolis, sou eleitor de Petrópolis, vim acompanhar de perto, eu como presidente do Grupo Correio da Manhã. O Correio da Manhã tem hoje a sua base principal aqui em Petrópolis. Essa eleição é uma eleição histórica. Nós estamos aí apenas por um dever, não de torcida, mas por um dever jornalístico, esperar aí a atualização, mas a tendência é que a gente torça e que aposte numa vitória do primeiro turno. Mas já temos algumas coisas concretas nessa avaliação. Primeiro é o prefeito Rubem Bom Tempo, prefeito que está com a máquina na mão, prefeito que está sentado na cadeira de alcaide de Petrópolis e ficar fora. Se houvesse um segundo turno, ele estaria fora, ele está em terceiro lugar. Essa votação, esses 17% que o Bom Tempo recebeu, estando com a máquina na mão, representa um desgaste político, representa um reconhecimento à sua ineficiência à frente do Executivo Municipal. O prefeito ser o terceiro, um prefeito que tem vários mandatos, e um prefeito que ganhou no primeiro turno a última reeleição dele. Exato. Ou seja, ganhou no primeiro turno a última reeleição dele. Mas tem para o telespectador, eu quero aqui fazer uma reflexão. Nunca um prefeito de Petrópolis teve uma mídia independente no calcanhar dele. Foi o caso da TVC, que nesses anos de gestão Bom Tempo mostrou as mazelas e os descasos do Bom Tempo com a prefeitura, mostrava exatamente a falha e o uso e os escândalos da máquina municipal. E o nosso jornal, o Correio Petropolitano, que é um jornal diário do Grupo Correio da Manhã, não é que fez oposição, mas disse a verdade. Porque a tendência aqui em Petrópolis era que o prefeito encastelado na sede do Executivo Municipal, ele estivesse a manipulação e o apoio da mídia por uma questão muito simples: publicidade. Coisa que a TVC não se rendeu, coisa que o nosso Correio Petropolitano, ocupando o papel de jornal diário na cidade, fez questão de ser independente, de não manter nenhum vínculo. Lembro que ele fez alguns concursos públicos para publicidade, que alguns veículos aqui de Petrópolis aderiram e nós não. Então, o que ocorre? Independente da vitória do Ingo, nós temos o prefeito de Petrópolis, Rubem Bom Tempo, fora de um possível segundo turno, que não vai ocorrer, mas chegando em terceiro lugar, perdendo para o Yuri. O Yuri, que é candidato do PSOL, que foi considerado alguém que traiu o Bom Tempo. Mas observe, a soma da votação do Yuri com a soma do Bom Tempo não chega aos pés do Ingo. E mais ainda, se você somar todos os candidatos, o Ingo está na frente da soma total de todos os candidatos. Exato. O que representa para a população? Primeiro, um reconhecimento à honestidade. O Ingo, que está na frente, nós estamos assim por uma questão. Vamos pedir para atualizar? Pede para dar um clique momento, ali. mas ainda não há a atualização. A atualização está faltando. 0,87%. Está faltando. Mas ali tem uma margem que permite a gente estourar o champanhe só depois, porque tem uma margenzinha ali de 0,5 contra 0,7. Então é importante que a gente tenha muita parcimônia, mas é importante desse quadro, o que é irreversível. O que é irreversível é a derrota de Rubem Bom Tempo. Um prefeito que, na tragédia das chuvas, deu um show de descaso com a cidade. A população não aguentava mais uma ineficiência da prefeitura e da gestão de Rubem Bom Tempo. E vejam que foi uma das campanhas mais milionárias, por dentro e por fora. Ele recebeu muito recurso, mas ele sabia que ia perder. A questão é saber o que foi feito com esses recursos, porque praticamente ninguém viu campanha do Rubem Bom Tempo. É como se essa mobilização, segundo algumas pessoas até próximos ao prefeito, ou pessoas que estiveram mais ao lado do prefeito, perceberam que ali ele já sabia que ia perder e que os fundos estavam sendo usados para arrumar a casa. Então é muito importante colocar a lupa disso.
E vamos aqui torcer para que a vitória do Igor se concretize no primeiro turno. Nós, por dever jornalístico, só podemos anunciar quando tiver oficialmente os 100%, porque os 7% ele está com 0,5%, então é muito importante que a gente torça. E no caso de um segundo turno, você tem o PSOL, que é aquele partido que tem teto, porque é o partido que defende o aborto, é o partido de esquerda radical, que defende invasão, questão da propriedade. Petrópolis é uma cidade extremamente conservadora, no sentido de ser uma sociedade da família, e o PSOL tem uma bandeira que nos coloca completamente à parte. Então você vê o seguinte, nós temos a iminência aí de um segundo turno ainda, para ser... Atualização, Pablo, qual é? 100%. Como nós dissemos, a atualização, votos, 100%, temos a atualização, o Igor cai 0,2%, muito parecido com o resultado que já teve uma vez no Maranhão, em outros lugares. Vai ter segundo turno, até agora, tudo indica aí 100% das urnas, o Igor com 49,96%. Faltou 0,04% para a concretização dessa eleição em primeiro turno. Mas é uma vitória espetacular. Repito a vocês dois, por isso que nós tivemos assim, aquele cuidado, por mais que houvesse uma torcida, de dizer que nós estaríamos não comemorando o segundo turno, mas na expectativa, e estamos fazendo essa análise política em termos concretos. O segundo turno vai ser entre o Igor Ramos e o Yuri, o candidato do PSOL. Repito, PSOL, partido de extrema esquerda, ou é o partido que tem pautas que contrariam diretamente a família petropolitana. O Rubem Bontempo tem um voto mais conservador também, não é só a esquerda radical ficou com o Yuri. Então, se você somar os votos do Yuri com os votos do Bontempo, onde estaria uma concentração do maciça, não dá o percentual que o Igor Ramos teve. É um segundo turno, é um momento para que a gente possa discutir os temas da cidade, discutir uma pauta com relação ao futuro de Petrópolis, o que nós queremos para Petrópolis. Esse percentual é um percentual ínfimo. O Pablo Kling está aqui, que é um analista nosso, jornalista, e que cobriu aqui para a TVC edições anteriores, está dando uma consultoria para a gente aqui nesse processo. Esses 0,02% equivale a quantos votos? Faz uma proporção aí para saber o que. Não é que bateu na trave, é que o Igor chega extremamente bem colocado, a diferença é extremamente ínfima. Olha a diferença entre Ingo e Yuri, 50 mil votos de diferença que a gente tem ali. Somando todos os candidatos, são 78.848 votos, incluindo o candidato pelo PSOL, Yuri Moura, pelo PSB, Rubens Bontempo, Eduardo Blog e Doutor Santoro. O que, levando em consideração somente a quantidade de votos que recebeu Ingo Ramos, se nós formos fazer uma conta básica aqui referentes a esse número, são uma diferença de 300 votos, 200 votos a mais que todos os outros 4 candidatos receberam. Mas isso sem dúvida, mas o grande derrotado dessa eleição é o Rubem Bontempo. Isso é um fato concreto. Se vocês que estão aqui no dia a dia, você sabe como foi importante, não digo a oposição, mas tem um veículo independente, 2 veículos independentes. Cobrança diária em nome da sociedade civil, porque o Rubem Bontempo com a máquina na mão, com as Heineckens todas dentro da prefeitura, com as operações policiais que tiveram dentro do seu governo, as acusações de corrupção, ele sai fora do segundo turno. O prefeito de Petrópolis está fora do segundo turno. E o Igor Ramos chega ao segundo turno com a maioria quase absoluta. É impressionante, é 0,... faltou para se eleger 0,04%. Menos de 1%. 500 ou 300 votos é a diferença que faltou para que o Igor faturasse
a prefeitura, a vitória no primeiro turno. Menos de 500 votos. Mas segunda eleição é uma nova eleição. Para Petrópolis, de repente, é positivo discutir problemas. Ter aí uma composição de forças que o segundo turno permite. Agora começa a questão partidária das alianças e das conversas. O Iuri é PSOL. PSOL é um partido extremamente de esquerda, defende pautas como aborto, defende volta como o casamento, enfim, não tradicional, tem um teto, correto? E o que é mais importante, fez uma campanha não convencional. A quantidade de recursos que o Iuri teve para a campanha, apoiada inclusive por forças subterrâneas, foi muito perigoso. Agora, de fato concreto, é Rubens Bontempo fora desse jogo. Essa é uma eleição. E o Edu do Blog, vale a pena uma reflexão, Edu do Blog, que é um ex-vereador, está na vereança ainda, teve um desempenho muito positivo. O partido do Edu perdeu algumas eleições importantes, a principal delas foi em Belford Roxo, com o Vaguinho perdendo para o Canela. Você tem o Edu do Blog como um candidato que sempre se afinou com o Ingo, havia uma possibilidade, inclusive, deles estarem juntos. Sim. Eu participei de uma reunião, de um jantar, onde tinha se selado o apoio dos dois. O diálogo com o Edu do Blog, que é um vereador que tem um trabalho muito positivo, o trabalho dele na Câmara é um trabalho exemplar. Lamentamos muito que o Edu deixe a Câmara dos Vereadores. É verdade. Porque ele foi um vereador, um parlamentar extremamente competente. E faz um desempenho, com certeza, alicerçando uma possível candidatura vitoriosa a deputado estadual. Petrópolis precisa ter essa representação estadual de uma forma muito forte. E o doutor Santoro, se você pegar os votos do doutor Santoro, esses votos de 2,5%, 2,6% foi um diferencial que levou o Ingo ao segundo turno. Se o eleitor do doutor Santoro seria um eleitor natural do Igor Ramos. Sim, verdade. E tem um detalhe. Por que essa votação do Igor? Pergunto a vocês, vamos entrevistar vocês aqui. Por que vocês acham que a população reconheceu o trabalho do Igor Ramos? Acho que ele teve uma ótima atuação como prefeito interino e dá para perceber pelos números, Cláudio, que a população quer mudança. Que é mudança a todo custo, né? A mudança com responsabilidade, com né? responsabilidade, porque exatamente. Ele foi testado, ele ficou um ano como prefeito e não teve nenhum escândalo aqui durante a gestão dele. E teve ótimas atuações na Câmara também, como presidente da Câmara e como vereador, né? Exatamente. Eu acho válido a gente citar também, referentes a esse cenário que a gente tem hoje de Petrópolis, pegando no gancho no que você comentou, Cláudio. A cidade pede uma renovação, um nome novo. Ingo Ramos assumiu de forma interina, durante o período de um ano, a Prefeitura de Petrópolis. Retornou com o Natal Imperial, inclusive em 2021, na época. Além disso, existe um outro cenário que a gente pode apontar também dentro desse cenário, o que mostra também um grande avanço de Ingo Ramos em relação às votações. Nós temos outros dois candidatos, o PSB também um partido centro-esquerda, que seria ali mais vinculado com o Iuri nesse caso, mas a cidade tem a característica conservadora. A gente pode olhar pelas eleições também referentes a 2022, o governador Cláudio Castro ganhou aqui na cidade também como maioria, e você também pega as outras eleições. Se você tem você tem um detalhe importante, que o eleitor do Rubens Bontempo, aquele eleitor mais conservador, que está acostumado, é um eleitor que vai votar, tem tudo para votar no Igor Ramos. E é um eleitor que não está à esquerda, à extrema esquerda, como é o caso do Iuri, por ser um candidato do PSOL. Basta dar uma googada, ver o que é o PSOL, para a gente entender o risco que Petrópolis está sofrendo em ter um candidato do PSOL. Então é importante a gente analisar isso. E tem uma coisa que é importante, é a gente começar agora, né, no próximo, depois do intervalo comercial, a gente mergulhar na questão da vereança. Com 100% nós já temos o quadro da Câmara dos Vereadores. Exato. É muito importante a gente analisar no próximo bloco a questão dos vereadores
de Petrópolis. E isso é extremamente importante que a gente faça isso. A questão dos vereadores, nós temos aí já alguma parcial, o Júnior Coruja com 5.715 votos. Exatamente. Seguido Aí do Júnior o Dudu Paixão. também com 4.000 votos, a Gilda reeleita pelo PP, a candidata, o Fred Procópio também com uma boa votação, o Léo França, mas eu acho que vamos no intervalo comercial e a gente volta analisando essa questão do quadro. Perfeito. Eu vou agora participar da edição do Correio Petropolitano, mas provavelmente eu volte aqui e vamos tentar convidar o nosso Igor e até o Yuri para participarem aqui do nosso programa daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco. Tá certo. Vamos só então, a gente vai colocar só na tela para você de Teresópolis e atualizar, enquanto isso também os outros municípios, porque ainda há votação, por exemplo, em Teresópolis nesse momento. A gente vai preencher na tela para você. Nesse momento tem 87% de votos de sessões totalizadas na cidade de Teresópolis, com Leonardo Vasconcelos com 28,18%. A Rafa vai comentar para a gente quais são os outros candidatos nesse momento. Ô, Rafa, só um detalhe. No caso de Teresópolis, é bom lembrar que lá não tem segundo turno. Exato. Ou seja, essa divisão que está aí é uma divisão ainda com 87% que pode variar. Você vê que tem 28,18% o Leonardo, que é o atual presidente da Câmara. Você tem o Tricano brigando também ali, o Júlio Rocha, e tem o Alex Castelar com 13%, que infelizmente era o candidato do governador que ficou na rabeira. E o Tricano brigando ali com o Leonardo Rocha ali. O candidato Júlio Rocha esteve à frente durante boa parte das apurações, Exato. Inclusive. A gente já veio trazendo. Mas se você olhar o percentual, muito próximo. tá igual a São Paulo aqui, entendeu? Isso. Bom, é uma briga acirrada ali, tá bem Pedir próximo. o Getúlio, nosso intervalo comercial, e voltamos daqui a pouco, então. Perfeito. Getúlio, vamos ao comercial.